Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia a todos. Queridos, uma sexta-feira abençoada na proteção de Deus, na graça, misericórdia, poder e amor do Senhor. Queridos, vamos entrar na palavra de Deus hoje, um salmo muito conhecido, né? Salmos 91, versículo 1, sobre a eterna proteção de Deus. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Queridos, esse texto, né, como eu já falei, tem texto que por si só ele já nos traz todo o ensinamento, né? A gente não precisava nem discorrer. Mas, queridos, aqui esse texto vamos meditar o ensinamento e algo gracioso para nossas vidas que ele nos traz. Aquele que vive na habitação da terra, aquele que vive na habitação de Deus, aquele que vive em Cristo e por Deus, queridos, ele sempre estará protegido em Deus, sempre terá a proteção divina de Jesus. Ele vai dizer, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Aquele que habita em Deus, que vive descansa na sombra de Deus, que descansa em Deus, terá sempre a proteção de Deus. Isso não quer dizer que nós não vá termos problemas, dificuldades, tribulações na vida. Até porque a própria Bíblia, Jesus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo isso porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guia, então Ele que nos dá a vitória. Por isso que eu sempre, já falei isso algumas vezes, e volto a dizer, nas nossas vitórias, nossas conquistas, não é por meio de nós e em nós, nem por nossa força, inteligência, não. Porque tudo que é em nós vem de Deus. Aquilo de bom, o que é negativo vem da nossa carne, natureza pecaminosa. Mas aquilo que nós temos de positivo na vida, seja desse momento de sabedoria, nossas conquistas, vitória, qualquer coisa que a gente tenha, vem de Deus. Então, quando ele diz isso, é porque ele é o nosso Rei, nosso Senhor, ele é o nosso protetor. Então, aquele que habita em Deus, ele vai estar sempre protegido pela proteção de Deus. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter dificuldade, mas nós vamos ter vitória. Porque as nossas conquistas, nossas vitórias, elas são em Cristo e por meio de Cristo. Paulo vai citar lá em Romanos, quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tempestade, a fome, ele cita várias coisas. E no final ele diz que, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo, que primeiro nos amou. É por meio de Cristo, em Cristo Jesus, que nós conseguimos viver. Então aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. A sombra do mundo é uma sombra de trevas, queridos. Nos traz tristeza, solidão, morte, só nos traz coisas terríveis, destrói a nossa vida espiritual e a nossa vida física também, como muitos têm sido ceifados. Mas a sombra das asas de Deus, a sombra do Senhor sobre a nossa vida, ela nos traz paz, ela traz refrigério para a nossa alma. Que é quando nós descansamos em Deus, nós habitamos nele, descansamos na sua sombra, descansamos nos braços de Deus, porque tudo que nós fazemos para a honra e glória de Deus, como a Bíblia diz. Não é isso que nós temos que fazer. Tudo que fazer para a honra e glória de Deus. Então eu corro para Cristo, eu me derramo para Cristo. Isso é descansar na sombra do Senhor, é confiar no Senhor. Ah, minha vida está difícil, eu estou passando por isso, eu não vou conseguir realizar isso, aquele projeto, aquela prova, aquele trabalho, aquela promoção no trabalho que eu tanto desejo. Ah, meu trabalho, isso, eu tenho vontade de ter esse trabalho, de atuar nessa profissão, mas eu não sei se eu vou conseguir. Querido, tenha fé, descanse em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor e o resto ele fará. Confia no Senhor, confessa o Senhor como Salvador, único e suficiente Salvador da tua vida. Habita nele, que é viver nele, na palavra dele, por ele, pela palavra dele. E terceiro, você vai viver na proteção de Deus. Vai ter momentos difíceis, porque a gente quer muito hoje em dia viver o propósito, mas não quer passar o processo. E é preciso passar o processo, porque quem não vive não suporta o processo, não vive o propósito. Então, nós precisamos passar, mas Deus vai nos proteger. Quando nós habitamos em Deus e vivemos, descansamos na sua sombra, Ele vai nos dar sempre proteção. E aqui quando ele diz, desfrutará sempre da sua proteção, que é da proteção de Deus, é em qualquer momento, seja de tristeza, alegria, não importa a dificuldade, a tempestade que você tenha passado na sua vida, Deus vai lhe dar proteção. É o que a palavra de Deus nos está dizendo. Agora cabe aí você estarmos na posição. Porque quando nós estamos na posição, nós não perdemos a nossa bênção. Amém? Que Deus nos abençoe, um Deus de abençoado, que Deus toque no seu coração, que você tenha um final de semana abençoado, que seja uma sexta-feira de trabalho abençoado e que Deus derrame o seu amor, a sua graça, o seu poder e misericórdia, porque Deus continua atuando, como diz Hebreus 3:8, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém? Que Deus nos abençoe.